Atos capítulo 9. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a conversão e vocação de Saulo. Atos capítulo 9, do 1 ao 19. Atos, escrito por Lucas, né? Capítulo 9, o verso 1 e a 19. Todos encontraram? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém saber. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar? Pai bendito, obrigado por mais esse domingo. O que temos em mãos é a sua santa palavra. Nenhum de nós subimos aos céus e trouxemos o que temos em mãos hoje. Ó Pai, nenhuma glória é dada a homem nenhum. Somente a Ti, ó Deus, é dado toda a glória. Foi o Senhor quem se revelou a nós, e hoje, se nós temos a sua palavra, é obra totalmente Tua. Ó Deus, mas nós precisamos do Seu Santo Espírito, ó Pai. Não basta ter lenha se não houver fogo, não basta ter combustível se não houver fogo. Por isso nós precisamos do Seu Santo Espírito. Nós precisamos, ó Pai, da Sua graça bendita. Ó Deus, o mesmo Espírito que soprou, que inspirou homens a escreverem o que temos hoje aqui, é Ele quem dá luz ao texto. Por isso nos ajude, por graça. Peço pelo Ramon, pela família dele, por aqueles que estão viajando,
Ó Pai, peço por aqueles que estão frios espiritualmente, aqueles que negligenciam, ó Pai, o corpo. Peço, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, novamente essa noite. Te suplico, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Início da igreja, Jesus aqui, ele leva avante a sua causa. É a causa de Cristo, é o evangelho que está sendo levado. Mas quem é cristão, tanto naquela época como hoje, verdadeiramente cristão, ele corre os riscos que o cristianismo traz junto. Nesse momento, em Jerusalém, os cristãos sofrem. Eles estão sofrendo. De forma ameaçadora, o perigo segue e começa ali em Jerusalém. Saulo, ele está perseguindo a igreja e agora ele projeta para algumas regiões mais afastadas. Saulo, ele chega diante do sacerdote e lhe pede cartas. Cartas que sairia dali de Jerusalém e ele levaria para Damasco, para que quando chegasse lá, se houvesse homens ou mulheres que tivessem se convertido ao caminho. Quando nós falamos caminho aqui, é o verdadeiro cristianismo. Assim como homens e mulheres, ele levaria preso para Jerusalém. Damasco era uma cidade importante. Ela já era mencionada no Antigo Testamento em tempos antigos. Em Gênesis 15, 2, você já vê, falando sobre Damasco. Ali, Abraão, ele vai falar, o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno. Ou seja, ele é de Damasco. Lembra Naamã, quando ele contraiu lepra, e a menina que trabalhava com eles lá fala, olha, na minha terra tem profeta, e Naamã vai lá e o profeta fala, olha, se banhe 7 vezes no rio, e a palavra dele é, não há rios melhores em Damasco? Então no Velho Testamento já ouvia-se falar em Damasco. Agora, historicamente dizendo, parece que havia um contato estreito entre os judeus de Damasco e de Jerusalém. Eles eram bem próximos ali na liderança. E Saulo, ele suspeita que havia muitos cristãos ali em Damasco. Algumas pessoas confundem quando Saulo ele pega essa carta dos líderes religiosos como se houvesse uma autoridade legal, no sentido de que o governo estaria, eclesiástico, ou a igreja estaria envolvendo no governo local. Não é nada disso. Na verdade, o Sinédrio, ele não possuía nenhum autorização ou nenhum poder sobre o governo local. Era algo meio que de igreja para igreja. Olha, está indo aí Saulo e você tem autorização, vocês aí no âmbito judaico, para poder permitir ele agir aí. Mais ou menos era isso que estava acontecendo. Também não era uma surpresa para os que estavam lá. Saulo foi, pediu essa carta, conseguiu autorização para ir para Damasco. E o judeu ali em Damasco, ele era desprezado. Então, para o pessoal de Damasco, um judeu sendo levado, e eles se viravam lá entre eles mesmos, não havia problema. Mas, quando nós chegamos no verso 13, você vê que Ananias já sabia que Saulo estava vindo. Então, não era surpresa para os de Damasco que Saulo estava vindo. Que Ananias fala para Deus, Senhor, ele está vindo e ele tem autorização. Agora, Saulo, ele não tem muita certeza se existe muitos cristãos lá em Damasco, se seu número é grande ou pequeno. Apenas ele sabia que haviam pessoas ali que eram do caminho. Agora, Damasco era uma cidade importante,
o mesmo nível, a semelhança de outras cidades como Antioquia e Roma, em que o cristianismo já estava se chegando. Nós não sabemos por que Saulo, e não Paulo, depois de destruir e perseguir a igreja em Jerusalém, ele escolhe Damasco. A Bíblia não diz por quê, mas ele escolheu Damasco e era para lá que ele iria. Mas, nesse caso, ele está levando a sério o extermínio do cristianismo. Ele leva isso totalmente a sério. Lembra que a religião da época era o judaísmo. E Paulo, ele não concorda com Jesus Cristo ter vindo, morrido, não entende que ele é o Messias. Por isso ele planeja deter como tanto as mulheres como homens. Nesse contexto em que você lê tanto homens e mulheres, o Espírito Santo deixa para nós esse detalhe porque dentro do judaísmo a mulher não tinha muito espaço. Mas agora no cristianismo você vai ver diversas vezes a palavra de Deus dizendo tanto homens como mulheres se convertiam. E era esses que Paulo, ou Saulo aqui ainda, ia atrás. Saulo precisava eliminá-los, tanto homens como mulheres. Ele desejava acabar com esse cristianismo. E até Atos 13, verso 9, você vai ver que o apóstolo Paulo é chamado unicamente pelo seu nome hebraico Saulo. Algumas pessoas acham que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, ou que Saulo foi convertido a Paulo. Não. Como Paulo possuía cidadania romana por nascimento, desde o início, ele também deve ter usado Paulo, ou pequeno, ou seja, o nome romano. Agora, o nome judaico era Saulo. Então, tudo indica que para ele poder infiltrar em meios cristãos, ele ia usar Saulo, que era um nome hebraico. Por isso que ele estava usando o nome de Saulo. É comum isso nas Escrituras. Os apóstolos também tinham nome duplos. José, chamado Barsabas, ou Barsabás, lá em Atos 1:23. Às vezes você lê Silas, companheiro de Paulo, às vezes você lê Silvano, e ambos são o mesmo. Nesse contexto helenista, ou seja, essa mistura dos gregos, né, com os judeus, alguns homens eles gostavam de ser chamados pelo nome grego. Agora, Paulo, ardilosamente, ele está querendo entrar no meio do povo judeu como Saulo, usando Saulo, que é o nome hebraico. Agora, mais tarde, ele seria chamado aos gentios e conhecido como Paulo. O verso 1 começa dizendo que ele respira ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, ele está perseguindo a igreja. Ele tem conhecimento da palavra, não é um ateu, não é um ignorante, é alguém que ele conhece, no mínimo, os 5 primeiros livros que você tem na Bíblia hoje, que nós chamamos de Pentateuco, porque ele era considerado fariseu. Ele respira ameaça de morte. Ele mesmo, lá em Gálatas 1:13, ele vai dizer: porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele não tinha dó. Ele perseguia a igreja. É interessante que nós olhamos hoje aqueles que perseguem a igreja somente com o prisma, com a ótica de inimigos. Só isso que nós vemos, inimigos, pessoas que perseguem. Nós tivemos no Egito agora, 2 semanas atrás, né? Dentro do âmbito do cristianismo, igrejas sendo queimadas, cristãos sendo perseguidos e aprove a televisão mostrar por fazer parte do catolicismo, não é? Mas nós olhamos aquelas pessoas como inimigo.
E aqui Saulo, ele é tido como um inimigo da igreja. Ele perseguia. Ele, embora fosse aluno de Gamaliel, lá em Atos 22:3, nessa questão ele divergia radicalmente do seu mestre. Gamaliel não pensava como Paulo ou Saulo. Por natureza, Gamaliel via um lado da verdade. Ou seja, contra a verdade de Deus não se pode investir, nem negativamente, nem positivamente. A pessoa que ensinou Saulo, o mestre, o professor, vamos dizer assim, pensava diferente dele. Onde que nós vemos isso? Em Atos 5:34, a Bíblia diz: mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E no verso 39, ele fala: se proceder isso de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra o próprio Deus. Esse mesmo mestre de Paulo, nesse contexto aqui, é Pedro. Os apóstolos estão sendo presos e ele chega como autoridade e fala: gente, se isso for de Deus, não tem como vocês acabarem com isso, porque vocês estão lutando contra o próprio Deus. Agora, Saulo não. Saulo, ele via o outro lado. Ele entendia que a vontade de Deus era entregar com empenho total e defender a honra de Deus com todos os meios contra os que blasfemavam contra ela. Então nós temos um cidadão que conhece a palavra de Deus e que está defendendo o próprio Deus. Na mente dele, ele não estava errado em perseguir os crentes. Não estava errado não, os cristãos. Estou defendendo o nome de Deus. Ele se deparava com a inevitável opção. Qual a opção? Ou esse Jesus era de fato o Messias de Israel, e nesse caso era necessário servi-lo, ou ele era um falso Messias, ele era um blasfemo, que mereceu ser pendurado naquela cruz, naquele madeiro maldito, e cada cristão deveria ser aniquilado, para que não continuasse a propagar essa heresia. Então ele tinha dois caminhos. Se ele entendesse que realmente esse Jesus era o Messias, ele tinha que se prostrar e se render. Mas como ele entendia que não era, porque Saulo, ele era extremamente conhecedor da palavra de Deus. Afinal, ele olhava para aqueles que estavam fazendo isso, eram os filhos de Israel que estavam andando nesse caminho, nesse terrível descaminho na cabeça dele. Por essa razão, o fariseu Saulo se dirige sem rodeio ao sumo sacerdote, os líderes dos saduceus, e encontra apoio deles. Eles são unânimes, porque Saulo chega e fala: vocês não podem deixar isso continuar acontecendo, é o nome de Deus. Ele poderia citar a lei, citar Levítico: devem ser mortos, apedrejados. E é esse Saulo, nessa situação em que Deus salva-o, Deus o converte, Deus faz com que ele se vergue aos seus pés. Nós, o ser humano, ele tem, por predileção, ele gosta de colocar as partes psicológicas ou sensoriais, sensitivas, emocionais na conversão. Agora, será que Paulo, ele já sentia uma atração por Jesus Cristo? Será? Será que mais tarde ele vai dizer isso, ele vai falar quanta justiça que há na lei, irrepreensível. Ele fala: eu era assim. Era assim que ele se considerava, o fariseu Saulo. Por isso que na última frase do discurso de Estevão, uma blasfêmia que merecia morte, e Estevão foi morto. Agora, contudo, será que a morte de Estevão, quando ele estava morrendo lá em Atos capítulo 7, e Saulo consentia com a morte dele, será que isso estava mexendo com Saulo?
Será que ele estava inseguro que esse pode ser Jesus Cristo? Nós entendemos que não, porque o capítulo 8 começa dizendo: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja. Lá no capítulo 9, o verso 1, você vai ler Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Amados, a conversão de Saulo é exclusivamente obra de Jesus, por meio da súbita intervenção na vida daquele que era considerado inimigo de Cristo. Não foi nada que Saulo fez. Aliás, o que ele fazia, ele perseguia a igreja. É Jesus contra a convicção que era motor ou era a base de Saulo. Para ele, Jesus Cristo, Jesus, o Messias, isso que ele estava vendo era blasfêmia. E Jesus vem e oferece a contraprova, né? Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, isso era e é uma realidade divina. Jesus Cristo. Diante disso, nós vamos ver que a existência de Saulo vai ruir completamente, porque ele vai ter que deixar de ser quem ele é. Ele tinha aquele conhecimento, mas ele rejeitava a Cristo, então ele não tinha uma visão correta de Deus. Muito daquilo que ele achava correto teve que ser mudado. Contudo, esse mesmo Jesus apossou-se da sua existência, que agora vai ser destroçada, e de seu serviço, daquilo que ele fazia. Saulo obedece, e essa é a conversão de Paulo. Então Jesus, ele vai chegar como se fosse uma questão de valores. Paulo, imagine que você tem diversas moedas, e para Saulo, aquilo que era do Velho Testamento tinha valor fundamental. E Deus vai chegar e vai falar: olha, essa moeda que você tanto valoriza, que é a lei, essa daqui já cumpriu sua parte, ela está desvalorizada, ela não vale. Essa moedinha que você joga fora, que você despreza, que você não acha que vale nada, chamado Jesus Cristo, essa é a que mais vale. Então, usando a própria palavra, Deus vai trabalhar na mente e diretamente na existência de Saulo. Agora ele vai passar a verdadeiramente ser servo, como a própria palavra de Deus vai dizer. O verso 3 ao 5 nós lemos: seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou à sua volta, ou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É um outro contexto aqui também, às vezes você ouve falar que Saulo caiu do cavalo, em nenhum momento você vê a palavra cavalo aqui. Mas por outro lado, esse termo caiu, se você vai no original, ele já é implícito nele muitas vezes que é do cavalo. Quer dizer, também pode ser, embora você não vê a palavra cavalo diretamente aqui. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E aí o verso 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. E lá em Atos 22, 9, ele narrando, aqui está dizendo, os seus companheiros, lá ele vai dizer, os meus companheiros viram bem a luz, mas não ouviram a voz do que falava. Amados, não foi algo apenas no coração ou na intimidade, no âmbito da vida particular de Saulo. Algo aconteceu ali que os seus companheiros puderam ver. Ouvir, aliás, não ver. Eles viram que algo estava errado. Eles viram a luz,
mas meus companheiros viram a luz, isso, mas não ouviram. Eles viram, mas não ouviram que me falava. Deus chega e ele tem um projeto naquele momento para Saulo. Em ambos os casos, nós podemos atestar o mesmo fato. A revelação de Jesus propriamente dita foi recebida apenas por Saulo. Contudo, ela não é meramente uma visão interior. É um episódio tão objetivo que também os companheiros de Saulo notam. E eles ficam perplexos. Alguma coisa aconteceu ali. E a palavra é: Saulo, Saulo, por que me persegue? Essa forma de chamar, você vai encontrar lá em Gênesis 2:11, Deus, quando ele chama Abraão, aqui ele vai dizer: Abraão, Abraão. Em Êxodo 3:4, na sarça, Deus chega para Moisés: Moisés, Moisés. E aqui ele chega para Saulo. É uma forma de Deus chamar, é uma forma que Deus chega e fala com Saulo. Agora, uma coisa que nós aprendemos aqui: a repreensão de Jesus não é uma repreensão que vai mostrar que ele está do lado da sua igreja. Olha, eu estou protegendo a minha igreja. Ele se identifica como a igreja. Jesus não chega e fala: por que você está perseguindo a minha igreja? Jesus, ele diz: por que você me persegue? Saulo, ele tenta deter os cristãos, mas na realidade ele visa unicamente a Jesus Cristo. Quando falamos igreja, nós falamos Jesus. O seu coração já está lidando o tempo todo com o próprio Jesus Cristo. Por isso que nós temos até hoje isso. Esse ódio, muitas vezes, que gera a perseguição contra Deus e contra Cristo, aqueles que supostamente não existem. É uma perseguição contra eles, mas na mente deles não existem. Essa perseguição acaba confessando a realidade contrária, que realmente Deus existe. E que Cristo, o Messias, ele veio, ele morreu por nós. E Jesus Cristo: Saulo, você está tentando me aniquilar. Por quê? E é interessante que ele usa o nome hebreu de Saulo. Esse antigo nome hebreu. Ele já começa a estabelecer ali uma relação com o seu inimigo. Ou seja, tu me odeias. Você me odeia. Mas eu não te odeio. Eu te chamo pelo nome. É fantástico a forma de Deus trabalhar. É fantástico. Aqui nós temos uma pessoa que ela luta contra o próprio Deus, aquilo que o próprio Gamaliel tinha instruído que poderia estar acontecendo, e era o que Paulo estava fazendo. Era uma rebelião declaradamente, porque ele não entendia, a cegueira dele fazia ele pensar que ele estava trabalhando para o próprio Deus, mas Jesus Cristo deixou bem claro: se vê a mim, você vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele perseguia e a rebelião dele era contra o próprio Deus. A questão é que ele odiava Cristo, mas Cristo o chama pelo nome. E a resposta de Saulo, ele vai gaguejar: quem és tu, Senhor? Ele não consegue, ele não pode, ele não tem condição de reconhecer a Jesus Cristo. Ele é incapaz. Só que quando nós vemos lá em Atos 7 a morte de Estevão, Estevão é o contrário. Na morte dele, ele tem a visão de Jesus Cristo. Saulo não conseguia ver a Cristo, não reconhecia Jesus Cristo, mas Estevão podia ver a Jesus Cristo. Ele reconhece. Saulo foi cegado pelo clarão. E nessa pergunta, nós poderíamos entender
Não seria errado que estivesse dentro dessa pergunta: Jesus, é realmente tu? Porque ele tinha conhecimento da palavra e ele sabia que o Messias viria. É de fato o Senhor? É o Senhor quem está me chamando? Uma grande confusão que é feita. As pessoas, elas hoje têm religiões de todos os gostos e sabores. Satanás, ele vem com um cardápio e fala: pode escolher. E as pessoas, elas vão escolher algo que elas se adaptam. Mas Jesus Cristo, ele vem e responde a Saulo: eu sou. Eu sou. Amado, se não for um ato da graça de Deus em revelar a você, você pode estar confundindo uma religião com Jesus Cristo. Você pode encontrar uma igreja, um local para ficar e não ter encontrado Jesus Cristo. Eu sou é a resposta. Eu sou o Senhor. Da boca do Senhor ressuscitado, exaltado, ele chega para Saulo e fala: eu sou. E quando Jesus, lá em Mateus, ou seja, em João capítulo 8, aqueles fariseus começam a debater com Jesus, e Jesus chega direto e claro para eles e fala: olha, se vocês não crerem que eu sou, morrerão em vossos pecados. Pessoas que estiveram diante do próprio Cristo, confrontaram o cristianismo, e Jesus Cristo fala: se vocês não baixar a guarda, entenderem que eu sou o Senhor, do jeitinho que vocês estão, vocês vão morrer nos vossos pecados. E Saulo, ele vai crer. Ele vai crer. Jesus Cristo se apresenta, o eu sou se apresenta a ele, e ele vai ser salvo. Com essa palavra, Jesus Cristo já conquista a vitória sobre aquele que estava perseguindo. Imediatamente ele começa um relacionamento com Saulo, que viria a ser Paulo. Começa uma mudança imediata. É o que falávamos hoje pela manhã. É uma semente que é colocada. De imediato você não vê nada, mas é mudado a sua essência. E logo algo começa a acontecer no âmbito invisível, porque nós vivemos pela fé e não por vista. E algo maior do que você começa a acontecer no seu interior. E você começa a se sujeitar e a temer a esse Deus. E na medida que você vai contemplando a palavra, meditando na palavra dia e noite, a palavra de Deus vai dizer que você é como árvore plantada junto a ribeiros. Então a água, ela vai passando e vai crescendo, vai formando raízes. Nós vemos em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, que precisa crescer para baixo primeiro, para depois crescer para cima. Precisa haver raízes. Algumas coisas não vão aparecer de imediato, mas a sua estrutura foi mudada. A sua estrutura foi mudada. Porque você era cego, e agora você vê. Você era cego. Saulo crê agora que eu sou e ser salvo. Com essa palavra, Jesus, ele conquista a vitória sobre aquele que o perseguia. Mas ele diz algo: levanta-te e entra na cidade, e lá te dirão o que convém você fazer. Essa interação entre Deus e o homem, amados, Deus, ele poderia ali tranquilamente já dar total discernimento para Saulo e fala: vai fazer isso, mas nós vamos perceber que ele quer usar a igreja. Ele quer usar a igreja. O próprio Paulo, depois, lá no capítulo 26, narrando esse evento, ele vai dizer que Deus falou para ele, o próprio Cristo: mas levanta-te, firma sobre os seus pés,
porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daqueles pela qual aparecerei ainda. O próprio Jesus é quem pronuncia a vocação de Saulo. E é interessante. Saulo, ele se achava dono da verdade, ele se achava que tinha uma vida piedosa diante de Deus, achava que a forma dele de fazer era correta, e Deus vai aqui literalmente abatê-lo, lançá-lo ao chão, e fala para ele: olha, você está lutando, duro és. O termo ali, recalcitar contra os agrilhões, né, era usado para touro bravo. Está falando, você está lutando. Para com isso. E é interessante que nós somos cegos. E se não for um ato da graça de Deus em fazer algo com nós, a nossa rebelião, amados, não nos permite chegar diante de Deus. O próprio Jesus, ele pronuncia a vocação e envia. Só que agora é interessante que Deus coloca Saulo lá 3 dias de pensamento. 3 dias em que ele teria que ficar parado, pensando, e o próprio Jesus Cristo vai falar que ele ficava orando. Naquele momento, ele ainda não via nada. Aqui nós vemos que ele abriu os olhos, mas ele mesmo assim não via, mostrando a condição espiritual daqueles que não conhecem Jesus Cristo. A condição. A Saulo é dado tempo para trabalhar intimamente, e ele tinha que analisar a maior queda que ele teve na vida dele, e que precisou para que o próprio Deus o restaurasse. Quando eu estava estudando isso hoje à tarde, eu estava lembrando da conversão da Thaís, né? Foi bem traumática. E lembro que nós choramos, eu, minha esposa, Débora, nós dobramos nosso joelho no chão e choramos e suplicamos diante de Deus. A Thaís saiu dali, entrou num quarto e ficou 1 semana dentro de um quarto. 1 semana. Leu a Bíblia inteira ali. Amados, e nunca mais ela foi a mesma. Nunca mais. Ali houve verdadeira conversão. Aquele tempo entre ela e Deus. Ela chorava, ela lia as Escrituras. Houve uma aproximação. Ali eu pude ver e contemplar aquilo que somente Deus pode fazer. Agora eu te pergunto, quanto tempo uma pessoa pode estar na igreja e não ser convertida? Envolvido com música, envolvido com as coisas, precisa de um ato da graça de Deus. Foi naquele momento a súplica da família num todo, nós chorando. Não quer dizer que todos vão ser assim. Nós vemos a forma de conversão na Bíblia, não muda a essência, é Jesus Cristo. Algumas formas, o carcereiro precisa tremer as bases lá, um terremoto para ele ser convertido. Para o eunuco, e Filipe, eunuco, Deus já vinha trabalhando e foi bem tranquilo, numa carruagem, ele ouviu, desceu e se batizou. Para Lídia também, Deus já estava falando no coração dela. Mas algumas conversões, elas são desse jeito. E de imediato você já vê alguma mudança. Amados, a principal declaração de que não há conversão é uma vida de rebelião. Porque por natureza nós somos rebeldes contra Deus. E Saulo aqui, ele era rebelde. Saulo se levantou do chão. Seus olhos não estavam abertos. Aliás, estavam abertos, mas ele não enxergava. Esses 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu, havia acontecido uma conversão de fato. Algo que
envolvia toda a vida de um homem, tão radicalmente, tão profundo, que é raro nós vermos isso nos dias de hoje. Uma verdadeira conversão. Aquilo que eu falei pela manhã. Na sexta-feira o camarada assaltou a loja, roubou a loja. No sábado, no domingo ele se converteu, na segunda ele devolveu. Mudança real, mudança de fato. A vida que estava sendo quebrantada não trazia em si a marca nítida do pecado. Ou seja, você não poderia taxar Saulo como pecador. Ele tinha vestimentas da religião, mas Jesus Cristo sabia lá no íntimo e no profundo do seu coração que era a hostilidade contra Deus que ele chamava de santo. A sua devoção, o seu zelo era o seu pecado. Olha que interessante. Ele era zeloso, ele queria fazer o bem, mas aquilo era o pecado dele. E ele teve que passar por essa experiência. E mais tarde, lá no capítulo 7, você vai ver que ele vai falar justamente sobre essa justiça. Que através da lei o pecado se tornava sobremaneira maligno, que esse era o grande problema dele. Mas, amados, nesses 3 dias que Saulo passou, cego, ele podia ter certeza de uma coisa. Uma coisa, ele podia ter certeza. Jesus não havia aniquilado, poderia ter feito isso. Jesus não havia rejeitado. O interrogatório que ele foi submetido não incluía ira e juízo, mas misericórdia e amor. Nós podemos ver Jesus Cristo chegando em amor e misericórdia. O próprio Jesus afirmou sobre Saulo que, olha, ele está lá. Jesus chega para Ananias e fala, ele está orando. Saulo ele vai tentar organizar os fatos através da oração e do jejum. De imediato, 2 perguntas deveriam vir em sua mente. Por que o Messias foi crucificado? E o que realmente significa a lei? Olha quanta coisa que tinha que acertar na vida dele. Esse Messias, ele foi morto. E a lei? Contudo, essas perguntas não eram questões teológicas atacadas por um pensador, ou seja, não era um pastor preparando um sermão com algumas perguntas lançadas ao texto. Isso era a realidade da vida dele. Durante uma vida inteira ele defendeu uma causa, ele pensou de um jeito e Deus vem e desmorona. A partir de agora é Cristo, não é mais o judaísmo, é Jesus Cristo. E aí vem algumas perguntas, mas ele foi crucificado. E aí ele vai aprender e ele vai nos ensinar. Na sequência, Jesus age na vida de Saulo, através de Ananias, como repetidamente realiza sua obra em um irmão, através de outro irmão. Deus chega para Ananias e vai falar para ele, comunica através de uma visão. E Ananias tinha que ir lá e acertar a casa, a rua direita que Deus fala, era conhecido como uma avenida larga. Esse Judas talvez fosse alguém de posse, era uma avenida bem conhecida. Então ele aparece e algumas, talvez, questões que ficam aqui, quando Ananias, ele chega para Deus e fala. Tem algumas objeções, mas Senhor, é Saulo. Talvez você pode pensar que é medo, mas não se trata de medo. Trata de zelo pelo nome de Jesus. O que Ananias está alegando aqui é, Senhor, esse homem merece a sua graça? Ele trouxe os principais, ele trouxe a autorização dos sacerdotes para destruir a sua igreja. Ele merece a sua graça, é isso que ele está questionando. É o nome, é aqueles que invocam o teu nome. E aí a resposta de Jesus, vai, porque esse é para mim o instrumento escolhido para levar o meu
nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E aí ele vai expor que Paulo iria sofrer por professar o nome de Jesus. E durante todo o texto você vê que o nome de Jesus, ele vai corresponder a uma importância. O nome de Jesus, ele é dito várias vezes. E aqui é onde Ananias está questionando a Deus. Mas ele obedece, faz de modo cordial e cabal. Imediatamente, ele chega a esse inimigo, irmão, impõe a mão sobre ele para que ele recupere a vista e ele fica cheio do Espírito Santo. E nós aprendemos algumas coisas aqui. A cura da cegueira e a concessão do Espírito são vinculados. Nós somos cegos espiritualmente. Quando nós recebemos o Espírito Santo é quando você passa a enxergar. Tão importante para Jesus Cristo é o uso da irmandade, ou seja, nós como igreja, como instrumento, como braço. Não há necessidade de ser uma mão de um apóstolo. Um simples cristão, depois você não vai ouvir mais falar. Ananias, Deus pega, era lá um homem temente a Deus, vá e eu vou te usar. Não precisou ser um super apóstolo. Pela imposição de mão, Ananias sobre Saulo obteve não apenas a cura física, mas também espiritual. Tudo aquilo que ele precisava. E não obstante, ou seja, o que ele faz? Ele levanta e é batizado. O batismo aqui não era o problema. Era a documentação de que agora ele pertencia à igreja de Jesus Cristo. Saulo não espera que somente pelo batismo se torne cristão, para obter a graça de Jesus Cristo. Ele já é propriedade de Jesus Cristo. Ele é instrumento escolhido, mas ele não despreza o batismo. Porque através do batismo ele vai dizer a todos que sua vida está sepultada na morte do Senhor Jesus. Isso ele fala em Romanos capítulo 6. Ele deixa selar-se com o fato de estar crucificado com Cristo. Gálatas 2,19. E consequentemente considera-se morto perante o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus, seu Senhor. Ao mesmo tempo, o batismo agora o insere à igreja. Com o batismo nós lemos que acaba o jejum, no verso 19. Ele alimenta, recupera as forças. Não há mais agora tempo de luto. Tomou sua primeira refeição, mas agora como convertido. O coração de Saulo era outro. Ele recupera as forças física e espiritual, fortalecido em Cristo e por Cristo. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar essa noite. Pai bendito, a salvação é graça do Senhor, ó Pai. Pela graça sois salvos. Ó Deus, assim como Saulo, a nossa natureza é uma natureza de rebelião contra Ti. Ó Deus, a desculpa que ele tinha era a própria palavra, mas nós muitas vezes temos tantas desculpas. Ó Deus, da forma como o Senhor agiu com Saulo, porque um cego, ele não sabe que é cego porque ele nasceu cego. Ó Deus, mas o Senhor sabe a condição de cada um. Ó Pai, aqueles que estão cegos espiritualmente, visita-os, ó Deus, para que eles possam ver verdadeiramente. Mostre para eles, ó Deus, se apresente a essas pessoas por graça, para que elas possam se curvar diante de Ti, para que o Seu nome seja proclamado, ó Deus. Obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, pela Sua santa palavra. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto.
Obrigado.